Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Hoje a gente faz aqui uma análise aprofundada de uma tecnologia que, nossa, está redesenhando a biologia, o CRISPR. A gente se baseou num dossiê bem completo sobre esses métodos de edição genética. O objetivo aqui é entender o que é isso, sabe? De onde veio e por que está causando tanto barulho. Exato. E é legal já começar dizendo que CRISPR não é só uma sigla, né? Não nasceu num laboratório assim, do nada. É um sistema de defesa super antigo, natural das bactérias. E a ciência, de forma muito inteligente, pegou isso e transformou numa ferramenta revolucionária para editar genes. Vamos lá, então. CRISPR. O nome completo é Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Interespaçadas. É um nome meio complicado. Bem complicado. Mas a ideia por trás é genial. Funciona como um sistema imune mesmo, só que adaptativo em bactérias e arqueias, uma linha de defesa delas contra vírus invasores. É como se fosse uma polícia da célula bacteriana. Quase isso. Uma analogia que ajuda muito é pensar em tesouras moleculares. O sistema tem basicamente dois componentes-chave. Primeiro, uma proteína, que é a tesoura em si, a mais famosa é a Cas9, mas tem outras da família Cas. Ok, a tesoura. Isso. E segundo, um RNA guia, o gRNA. Ele funciona como um GPS, um endereço, que leva essa tesoura Cas exatamente para o ponto do DNA que a gente quer cortar ou modificar. É essa combinação que dá a precisão, né? Ah, entendi. E tem aquela história da memória imunológica que você mencionou? Como é isso? É incrível. As bactérias, elas guardam pedacinhos do DNA dos vírus que já as infectaram antes. Esses pedacinhos ficam ali entre as repetições CRISPR. Tipo um arquivo de procurados. A bactéria usa essa memória para reconhecer o invasor rapidinho e pronto, aciona o sistema CRISPR para cortar o DNA viral e neutralizar a ameaça. Nossa, muito engenhoso. Super! E essa origem na evolução é o segredo da eficácia. A gente herdou um sistema que foi otimizado por milhões de anos para ser preciso e programável. Mas, claro, tem um outro lado. Sempre tem, né? Pois é. Usar proteínas que vieram de bactérias, tipo a Cas9, dentro de células humanas, pode às vezes gerar uma resposta do nosso sistema imune. É um desafio técnico importante que o pessoal está trabalhando para resolver nas terapias. Faz sentido. E isso talvez explique por que, apesar de ser tão eficaz na natureza, demorou um pouco para a gente conseguir usar como ferramenta terapêutica, né? É um salto grande pegar algo de uma bactéria e usar no nosso corpo. Pegue direitinho nas células certas, sem causar problemas, e controlar essa resposta imune. São áreas de muita pesquisa ainda, mas o progresso, olha, tem sido impressionante. Falando em progresso, a história da descoberta é quase um filme, né? Começou meio sem querer, lá em 1987, no Japão, um pesquisador, Yoshizumi Ishino, notou umas sequências repetidas meio esquisitas no DNA de uma bactéria, a E. coli. E na época ninguém fazia ideia para que servia aquilo, ficou um mistério por um tempo. Pois é. Aí levou anos para conectar as peças. Nos anos 90, começo dos 2000, um pesquisador na Espanha, Francisco Mojica, foi chave. Ele que percebeu que os espaçadores entre as repetições batiam com o DNA de vírus. E foi ele que propôs, olha, isso aqui deve ser um sistema imune. E também foi ele que deu o nome CRISPR. Que legal. E a prova mesmo experimental veio quando? A prova veio em 2007 com o trabalho do Rodolfo Barrangou e da equipe dele, na época na Danisco. Eles mostraram na prática que funcionava como defesa. Depois identificaram as proteínas Cas como sendo as tais tesouras. Mas o momento eureka mesmo, que mudou tudo, foi 2012, certo? Com a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier. Esse foi o divisor de águas. Elas publicaram aquele trabalho mostrando que dava para programar o sistema CRISPR-Cas9, ou seja, direcionar a tesoura para cortar o DNA onde você quisesse, de forma específica. Foi o trabalho que rendeu o Nobel de Química para elas em 2020. E logo depois, em 2013, o Feng Zhang e o George Church, de forma independente, confirmaram que isso funcionava também em células humanas.
Aí a coisa decolou de vez. Exato. É uma história bem legal porque mostra como a ciência avança, né? Um esforço de décadas internacional, com colaboração, às vezes competição, e a importância daquela pesquisa básica lá do Ishino, que só estava observando algo curioso, sem imaginar onde ia dar. Totalmente. E o impacto prático disso tudo foi uma revolução, né? Ah, sem dúvida. O CRISPR simplesmente deixou para trás as tecnologias de edição genética que existiam antes, tipo os EFNs e TALENs. Porque ele é muito mais eficiente, é mais barato e, principalmente, é bem mais fácil de usar e de programar. Isso democratizou a pesquisa, imagina? Exatamente. Permitiu que laboratórios no mundo todo começassem a usar edição genética de ponta e abriu essa possibilidade real, que antes parecia ficção científica, de ir lá e corrigir erros no genoma que causam doenças. E já tem resultado concreto disso chegando nos pacientes, né? Já. A aprovação da primeira terapia baseada em CRISPR, a Casvive, no final de 2023 para tratar anemia falciforme e beta-talassemia, foi um marco histórico. É uma esperança enorme para quem sofre com essas doenças. Nossa, isso é fantástico. E mais do que a cura para duas doenças, essa aprovação valida a tecnologia como um todo. Sabe? É como se dissesse, olha, funciona, é seguro o suficiente para ser usado em humanas. Isso abre caminho para tratar muitas outras doenças genéticas no futuro. É impressionante a velocidade como isso aconteceu, da pesquisa básica em bactérias lá nos anos 80 e 90 para uma terapia aprovada em humanos em 2023. Mostra o poder dessa ferramenta. Muita versatilidade, muito potencial. E isso, claro, nos leva a uma reflexão, né? Pra gente pensar um pouco. Manda. O CRISPR é essa ferramenta super poderosa que a gente pegou emprestada de um sistema de defesa bacteriano, que evoluiu por bilhões de anos. Agora que a gente está começando a aplicar isso em larga escala, não só em humanos, mas em plantas, animais, quais podem ser as consequências evolutivas disso a longo prazo? Aquelas que a gente nem imagina ainda. É uma pergunta importante para a gente manter em mente enquanto avança. Next level. Continuando nossa exploração do CRISPR, acho que agora é a hora de entender como essa tecnologia funciona lá na base, sabe? Molécula por molécula. Ok, vamos desempacotar isso. Com certeza. Mergulhar nesses detalhes é fundamental para a gente sacar o poder real do CRISPR e, claro, as nuances, né? Por que usar com cuidado. Perfeito. Então, quais são, assim, as peças-chave dessa máquina molecular? As tais tesouras e o GPS? Exato, é uma boa analogia. Basicamente, são dois componentes principais. Primeiro, a gente tem a proteína Cas. Ela que é a tesoura molecular. A mais famosa, acho que todo mundo já ouviu falar, é a Cas9. Ela faz um corte limpo, sabe? Nas duas fitas do DNA. Ah, Cas9 sim. Mas olha, ela não tá sozinha nessa. Tem a Cas12, que também é super importante. Ela faz uns cortes um pouco diferentes, meio desencontrados assim. E ela tem uma vantagem bem legal, consegue processar os próprios RNAs guia. Isso facilita muito quando você quer editar vários genes ao mesmo tempo, sabe? É bom para multiplexagem. E tem também a Cas13, essa é a diferentona do grupo. Diferentona? Como assim? É que ela não mexe com DNA. A Cas13 mira e corta RNA. Isso abre um leque de possibilidades para outras coisas, tipo diagnóstico ou manipular a expressão gênica mexendo no RNA mensageiro. Uau, RNA. Que interessante. E o tal do GPS, o guia? Que leva a proteína Cas, seja a 9, a 12 ou outra, para o ponto exatinho do genoma que a gente quer editar. Ele tem uma sequência que, reconhece o DNA-alvo por complementaridade e uma outra parte, uma estrutura, que se encaixa na proteína Cas. Entendi. E tem um detalhe, crucial. A maioria das proteínas Cas, para poder cortar, precisa reconhecer uma sequenciazinha curta de DNA que fica logo ao lado do alvo. É a tal da sequência PAM. PAM. Isso, PAM. P-A-M. Sem essa senha PAM no lugar certo, a Cas simplesmente não corta. É como se fosse uma trava de segurança extra, sabe? Garante mais especificidade. Diferentes Cas reconhecem diferentes PANs. Nossa, que mecanismo. É uma dança molecular super precisa, então. E essa PAN é chave para garantir que a tesoura só corte onde a gente quer, né? Exatamente. É um nível de controle impressionante. Mas tá, a Cas foi lá, achou o alvo com o guia, reconheceu a PAN e cortou o DNA. E aí?
A célula não vai deixar aquele rasgo aberto, né? Como ela conserta isso? Ótima pergunta. A célula tem sim seus mecanismos de reparo, suas caixas de ferramentas para consertar danificado. O CRISPR, na verdade, ele meio que se aproveita de dois desses sistemas de reparo principais. O primeiro chama NEHJ, Non-Homologous End Joining. Pensa nele como um reparo de emergência. É rápido, a célula quer resolver logo o problema, mas é meio espabanado, sabe? Estabanado? É. Ele simplesmente junta as pontas quebradas do DNA. Só que, nesse processo, é muito comum ele cometer errinhos. Ele pode inserir umas letrinhas de DNA a mais ou deletar algumas. A gente chama isso de indels. Indels. Isso, inserções ou deleções. Pode parecer ruim, né? Mas, na verdade, é super útil se o nosso objetivo for simplesmente desligar um gene. Se você introduz um indel no meio de um gene, ele provavelmente vai parar de funcionar. É o que chamamos de nocaute gênico. Ah, entendi. Então, o erro, nesse caso, é útil para silenciar um gene. Exatamente. Mas e se a gente não quiser só desligar, e sim consertar ou mudar algo especificamente? Aí entra o segundo kit de reparo. Que seria? O HDR, Homology Directed Repair, ou reparo direcionado por homologia. Esse é o mecanismo de alta precisão da célula. Se a gente fornecer um pedaço de DNA molde junto com o sistema CRISPR, um molde que tem a sequência correta que a gente quer colocar ali, a célula pode usar esse molde para consertar o corte de forma perfeita. Dá para corrigir uma mutação que causa doença ou até inserir uma sequência nova naquele local. Nossa. É o caminho ideal para edições genéticas precisas. Só que tem um porém. O HDR é um processo mais complexo para a célula e bem menos eficiente que o NHIJ, especialmente em células que não estão se dividindo ativamente. Faz todo sentido. Então, para resumir, o NHJ é tipo o remendo rápido, que pode até deixar uma cicatriz. Um errinho, mas serve para nocautear o gene. Já o HDR é a restauração cuidadosa, que usa um gabarito para fazer correções finas ou inserções. A escolha depende do que a gente quer fazer, né? Exatamente. A estratégia de edição define qual via de reparo a gente quer que a célula use preferencialmente. Ok, então entendemos o básico, com a Cas9, o guia, a PAN, e como a célula conserta usando NHIJ ou HDR. Mas imagino que a natureza não inventou só um tipo de CRISPR, né? Deve ter uma variedade maior. Aqui é onde fica realmente interessante, imagino. Sim, com certeza. A diversidade é enorme. Os cientistas classificam os sistemas CRISPR em basicamente duas classes principais. A classe 1 é a mais comum na natureza. Ela usa um complexo com várias proteínas Cas diferentes, trabalhando juntas para fazer o serviço. Um exemplo é o tipo I, que usa uma Cas3 para degradar grandes pedaços de DNA. São sistemas fascinantes, mas bem mais complicados para a gente adaptar e usar no laboratório. Entendi, mas complexos para a engenharia genética. Isso. Já a classe 2 é a que realmente causou a revolução CRISPR que a gente conhece. Nela, o trabalho pesado é feito por uma única proteína Cas grandona. É o caso dos sistemas com Cas9, que a gente já falou, e também da Cas12 e da Cas13. Essa simplicidade, uma única proteína efetora, tornou muito mais fácil programar e usar essas ferramentas para edição genética. Por isso, elas ficaram tão populares. Ah, faz sentido. Mais simples de manipular. Ia para ir até o local certo e se ligar lá, mas ela não corta. E para que serve uma tesoura que não corta? Ah, para muita coisa. Você pode acoplar outras moléculas nela, por exemplo, ligar um domínio que ativa ou reprime a expressão de um gene próximo, é o CRISPR-A ou CRISPR-I. Ou pode levar enzimas que modificam a cromatina, fazendo edições epigenéticas, sabe? Alterando como o gene é lido, sem mudar a sequência de DNA em si. Caramba, que versatilidade! De cortar, ligar e desligar genes. Mas parece que a coisa não parou por aí. Eu li sobre umas técnicas ainda mais refinadas, que nem precisam daquele corte duplo no DNA, isso mesmo? Isso mesmo, a ciência não para, né? Chegamos nas ferramentas que são a vanguarda da edição hoje. A edição de base e a edição Prime. Edição de base e edição Prime. Conte mais. A edição de base, ou Base Editing, é fantástica. Pensa num lápis molecular super preciso. Ele consegue ir lá numa letra específica do DNA, tipo um C,
e transformar quimicamente em outra, um T, ou um A em G. E o mais incrível, sem precisar fazer aquele corte nas duas fitas do DNA. Sem o corte duplo? Como? Usa-se uma cas modificada, que a gente chama de nicase. Ela só dá um beliscão em uma das fitas. Ou então a DCas9, a morta, ligada a uma outra enzima, uma desaminase, que faz essa conversão química da base. Como não tem o corte duplo, o risco daqueles erros do NEHJ, os indels, é bem menor. É muito mais preciso para corrigir mutações pontuais, que são só a troca de uma letrinha. Nossa, isso é incrível, corrigir letra por letra. E aí vem a edição Prime, ou Prime Editing, que é talvez ainda mais versátil. O pessoal descreve como uma ferramenta de procurar e substituir para o DNA. Procurar e substituir, tipo no computador? Quase isso. Ela usa uma Cas-nicase, que só corta uma fita, fundida a uma outra enzima chamada transcriptase reversa. E o RNA guia dela é especial, chamado PEG-RNA. Esse PEG-RNA não só guia a enzima para o lugar certo, mas também já carrega um pequeno molde com a sequência nova que você quer inserir ali. Uau! Então a transcriptase reversa usa esse molde para reescrever um pequeno trecho do DNA ali no local do corte de fita única. Com a edição Prime dá para fazer todas as 12 combinações possíveis de troca de base, além de pequenas inserções e deleções, tudo com altíssima precisão, sem o corte duplo e sem precisar de um molde de DNA separado. E funciona bem até em células que não se dividem mais, como neurônios. Uau! Isso é revolucionário. Saímos de uma tesoura que cortava a página inteira para ferramentas que permitem editar letra por letra, ou quase palavra por palavra, no livro da vida. A precisão é realmente impressionante. Exatamente. A evolução foi muito rápida. E se conectarmos isso ao quadro geral, essa capacidade de fazer edições tão precisas e, teoricamente, mais seguras, como as da edição de base e da edição Prime, é o que está realmente abrindo portas para a terapia gênica. Pensa na possibilidade de corrigir diretamente no paciente a mutação pontual específica que causa uma doença genética, como anemia falciforme ou fibrose cística. É um salto qualitativo enorme. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa, né? Compreender essa jornada toda, desde as primeiras tesouras CRISPR até esses editores ultra precisos como o Base e o Prime Editing, mostra o controle cada vez mais fino que a gente está ganhando sobre a biologia fundamental. Com ferramentas capazes de reescrever o código da vida com tamanha precisão, letra por letra. Bom, quais são as fronteiras que estamos realmente começando a poder cruzar agora? Next level. Bom, retomando aqui a nossa conversa sobre o CRISPR, a gente já passou pelo o que é, a história, como funciona, né? Exato. Agora, acho que é a hora de juntar tudo, olhar pro cenário maior, né? E o que vem pela frente. Tentar entender o que tudo isso significa de verdade. Olha, o ponto-chave, assim, é que o CRISPR foi uma revolução mesmo na engenharia genética. Não tem outra palavra. Sim, isso ficou bem claro. Ele se destacou muito pela simplicidade, sabe? E pela eficiência. E o custo também, né? Comparado com o que tinha antes, tipo ZFNNs, Talons, nossa, era outra história. Bem mais complexo, né? Tinha que redesenhar proteínas para cada alvo. Justamente. Com o CRISPR, não. Você só precisa de um RNA guia. É impressionante pensar que isso veio originalmente de um sistema de defesa de bactérias, né? Uhum. Uma coisa tão elegante. É verdade. E aí entra a famosa tesoura molecular, a Cas9 ou as outras, né? Guiada por esse RNA para ir lá e cortar o DNA onde a gente quer. Isso. E o mais legal, eu acho, é como ela usa os mecanismos da própria célula para fazer o trabalho, né? O tal do NHIG, que é um reparo mais rápido, mas meio qualquer jeito, e o HDR, que permite inserir a sequência certinha, com mais precisão. Exato. E além disso, né, ainda vieram as técnicas mais novas, tipo edição de base, Prime Editing, que são ainda mais sutis. Nem sempre precisam daquele corte duplo no DNA, o que, bom, aumenta a segurança, diminui riscos. Certo, mais precisão ainda. E os resultados disso tudo já são bem visíveis, tá? Na pesquisa básica, por exemplo,
Nossa, acelerou demais a criação de modelos para estudar doenças. Ah, sim, você tinha mencionado. Tipo modelos para câncer com mutação Carras ou fibrose cística. Isso, deficiência de alfa-1 antitripsina. Facilitou muito entender essas doenças. E na parte clínica, na terapia mesmo, teve aquele marco recente, né? A aprovação do Casgevy. Sim, isso foi gigante. Mais que um remédio novo, foi a prova concreta de que, sim, a edição genética pode curar doenças hereditárias, anemia falciforme, beta-talassemia, isso no mundo real, né? Fora do laboratório. É um divisor de águas. Totalmente. E olha, tem centenas de outros ensaios clínicos acontecendo agora, para câncer, doenças do sangue, dos olhos, muita coisa em andamento. E não é só medicina, né? Você falou também de agricultura. Ah, sim, tem muita pesquisa aí, tentando criar plantas mais resistentes, sabe? A pragas, a mudanças no clima, ou então mais nutritivas. Tem o exemplo das batatas que não escurecem rápido, arroz com mais vitaminas. Nossa! Até gado mais resistente ao calor. E tem a parte de diagnóstico também, com plataformas tipo Sherlock, Detector. Usam o CRISPR para detectar doenças de forma super rápida e precisa. É como um buscador molecular. Uau, é muita coisa. Mas com tanto potencial assim, imagino que os desafios também sejam grandes, né? Quais são as principais pedras no sapato hoje? Onde que a coisa pega? Ah, com certeza. Sempre tem, né? Um ponto que ainda preocupa, embora tenha melhorado muito, são os efeitos fora do alvo, os off-targets. Que seria cortar onde não deve, né? Exatamente. Cortar em outro lugar do genoma que não era o planejado. As novas versões da Cas, as de alta fidelidade e métodos como o Base e Prime Editing ajudaram demais a reduzir isso, mas ainda é algo que precisa ser monitorado com muito cuidado. Entendi. Outro desafio enorme é a entrega. Como levar os componentes do CRISPR para dentro das células certas, de forma segura e eficiente, principalmente em vivo, né? Dentro do corpo do paciente. Ah, a logística da coisa. Pois é. Usam muito vetores virais, que são vírus modificados para não causar doença, ou alternativas não virais, como as nanopartículas lipídicas, as LNPs, que são tipo umas bolinhas de gordura que protegem e entregam o CRISPR. Mas otimizar essa entrega, fazer chegar onde precisa sem causar problemas, ainda é um gargalo técnico importante. Faz sentido. E, bom, além da parte técnica, tem toda a questão ética, né? Que a gente já até mencionou por cima. Principalmente a diferença entre editar células somáticas, que afetam só a pessoa, e a edição germinativa, que, bom, passaria para os filhos, né? Seria herdável. Exato. E essa é a grande questão ética, né? A linha entre tratar doenças e tentar melhorar a espécie humana, por assim dizer. Onde traçamos essa linha? É bem delicado. Muito. Hoje, existe um consenso científico bem forte contra a edição germinativa em humanos. O foco total das terapias é na edição somática para tratar doenças graves existentes. Mas essa discussão, ela precisa ser constante, sabe? Envolvendo todo mundo, cientistas, legisladores, a sociedade em geral, para definir limites claros e responsáveis. E tem a questão do acesso também, né? Como garantir que essas terapias, que no início devem ser caríssimas, não acabem aprofundando ainda mais as desigualdades que já existem? Fundamental. É outra discussão crucial. Como tornar isso acessível, equitativo. É um desafio social e econômico enorme que acompanha o avanço tecnológico. Olhando agora para o futuro, o que mais está vindo por aí? Porque a sensação é que essa tecnologia não para de evoluir, né? É uma coisa atrás da outra. E não para mesmo. O ritmo é alucinante. Continuam descobrindo ou criando novas enzimas Cas. Algumas menores, o que facilita a entrega, outras mais versáteis, como a Cas14. Descobriram até sistemas parecidos em eucariotos, as Fanzor. Nossa! E o CRISPR está sendo adaptado para fazer mais coisas além de só cortar. Tem o CRISPR-A para ativar genes, o CRISPR-I para silenciar, sem alterar a sequência do DNA permanentemente, e até para editar o epigenoma. O epigenoma? Aquelas marcas químicas que controlam os genes, né? Isso, que ligam e desligam os genes. Imagina o potencial de regular a expressão gênica com essa precisão. E claro, a inteligência artificial está entrando forte nisso tudo.
para ajudar a desenhar os melhores RNAs guia, para prever efeitos indesejados. Ele está otimizando todo o processo. Olha, o potencial está aí, é inegável. Para curar doenças que hoje não têm cura, para ter uma agricultura mais sustentável, quem sabe até para ajudar o meio ambiente. O potencial para o bem é imenso. Mas Não é só avanço científico. Para que esse potencial se realize de forma positiva, a gente precisa de mais. Precisa de uma governança global muito cuidadosa, de regulações bem pensadas e, principalmente, de um diálogo social aberto, honesto, transparente sobre como e onde a gente quer usar uma ferramenta tão poderosa quanto essa. deixa a gente pensando, né? Com essa tecnologia avançando tão rápido. Como que a gente garante que essa capacidade de editar a vida vai beneficiar todo mundo? E não só criar mais divisões? O que a gente faz quando a ficção científica de ontem vira, de fato, a ferramenta médica, a ferramenta biotecnológica de amanhã? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!